eles vão cair através da Constituição brasileira? Talvez não. Das instituições brasileiras? Não, provavelmente não. Mas e a Constituição americana? E as autoridades americanas? E as autoridades mundiais de direitos humanos? Tá vindo tudo pra cima desse cara. Então, o que eu falei lá no comecinho do meu canal, o que eu venho falando até agora, é que a casa vai cair. Esses caras vão se arrepender do dia que eles começaram uma perseguição incessante contra brasileiros, contra patriotas, contra pessoas de bem do nosso país. E aí vem mais uma bomba, notícia maravilhosa para vocês. Olha só isso aqui. Para quem duvida ainda que a Lei Magnitsky vai tirar o sono desses caras, já está tirando. Tem gente tomando taxa preta lá dentro, pessoal. Acredite quem quiser. Mas tem gente tomando taxa preta lá dentro do Supremo. Para poder dormir, para poder descansar, porque não consegue, a cabeça fica a milhão. Ficam preocupados. O governo dos Estados Unidos mapeou todos os escritórios de advocacia e institutos de familiares de ministros. Olha só que maravilha esta notícia. O governo dos Estados Unidos realizou um mapeamento dos escritórios de advocacia e outras instituições, as quais os ministros do STF ou familiares são sócios. A informação foi divulgada pela CNN nesta segunda-feira. E segundo a reportagem, a intenção do governo Trump seria ampliar a aplicação da Lei Magnitsky. A gestão de Donald Trump já teria uma lista detalhada que inclui institutos de ensino ou de pesquisa ligados de alguma maneira aos magistrados da Suprema Corte. Oh, meu Deus. Hoje é tosse ou espirro, né? Perdão, pessoal. Segundo relatos feitos à CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros para aplicar uma asfixia financeira a eles. A intenção é evitar alternativas para os ministros fugirem das sanções previstas na Lei Magnitsky. Por enquanto, não há previsão de aplicar a Magnitsky contra outros ministros do STF, fora Alexandre. Conforme interlocutores, o governo americano busca garantir que um eventual endurecimento na aplicação Magnitsky não seja inócuo, com ministros usando o CNPJ de uma empresa ou a movimentação financeira de institutos privados no qual sejam sócios. O que o governo americano está tentando fazer aqui é evitar que eles burlem o sistema, que eles apliquem golpe na Lei Magnitsky. São aqueles que dizem que são contra golpes, né? Então, o que o governo americano está fazendo é tentando evitar que seja aplicado golpes contra a Lei Magnitsky. E isso é maravilhoso. E nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que está muito por dentro desses assuntos, que se chama Alan dos Santos. E ele vai falar exatamente sobre essa matéria que a gente acabou de ler. Sobre estarem sendo vigiados, monitorados em todo o tempo pelo presidente Donald Trump. Vamos ouvir. Fala, Kombi, bom dia, Max, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, sobretudo a nossa quarta cadeira. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. É graças a você que a gente sempre redobra, a gente recobre as nossas forças e redobra também toda a nossa coragem. Sem você, nós não estaríamos aqui falando para a parede. Lacombe, você viu que logo assim que você iniciou o programa, o Max teve que me avisar, porque eu estava falando com as minhas fontes, tanto aqui nos Estados Unidos quanto eu não reparei. Washington e Brasília, né? Eu não reparei que você estava falando, não. Não dava para ouvir daqui? Dava pra ouvir tudo, né? Pô, rapaz. Então, eu tive que parar 2 vezes a escalada aqui para perguntar para o Max. Mas não pega. Pegou não, né? Pegou? Pessoal, não na live, mas é difícil você falar. Pergunta o pessoal da live se deu para ouvir. Eu não sei se deu para ouvir, porque esse microfone ele pega bem próximo, mas
Eu ouvia perfeitamente. Então, bota na tela aí, produção, o que as minhas fontes, tanto em Washington quanto em Brasília, estavam falando comigo. Logo assim, minutos antes de começar o programa. Mas eu vou ter que mudar o óculos para falar isso aí, porque isso merece esse óculos aqui, ó. Verdade. Esse óculos aqui, ó. Por isso o casaco pede pro Mickey, né? Gostou? Pede pro Mickey? Tá aqui. Então é o seguinte, o Moraes está usando o cartão de crédito e o Pix do Xalito. Ali, ó. Pode olhar. Quer ler? Ó. Leia. Olha isso aqui, ó. Moraes está usando o cartão, né, tanto de crédito quanto de débito, e até o Pix, tá? Do sócio da mulher dele, que também é muito amigo do psicopata. Gabriel Xalita. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos rastreia tudo e Moraes acha que consegue escapar da lei Magnitsky. É assim que a gente começa o programa de hoje, Lacombe e Max. Né? Pede para o Mickey, ele acha que pode burlar, ele não pode burlar. Alan, como é que você fica sabendo disso? Ou como? Eu não posso dizer para vocês, só posso dizer que essas informações elas são tanto de Washington quanto de Brasília, bem pertinho de você, Moraes. Ó, estamos aqui falando de lei Magnitsky. O Alan trouxe essa informação de que o Alexandre de Moraes está usando cartão de crédito do Gabriel Xalita, que é sócio da mulher dele no escritório de advocacia. Está usando também conta bancária do Xalita, Pix. Se cuida, Xalita, que pegam você também, rapaz. Não, é claro que pega, Lacombe. Fica ligado. Esse aqui é o ponto, né? A partir de agora, não é necessário sequer anunciar que alguém foi sancionado. Porque o Alexandre de Moraes, ele tá... Deixa eu só prender o microfone aqui. O Alexandre de Moraes, ele já está na SDN list. Então, quando você já está na SDN list, não tem essa, já não precisa mais nem sequer dar um anúncio, como, por exemplo, como foi feito com o Alexandre de Moraes. Então, não tem mais essa de anúncio. Entendeu? Simplesmente qualquer pessoa que esteja ajudando o Alexandre de Moraes, essa pessoa ela será também punida. Inclusive o Tadinhos! Banco, né? E o André Esteves, junto com o Maia, estão tentando também ajudar o Alexandre de Moraes a burlar a lei Magnitsky. Só que eu acho que eles não entenderam que o sistema financeiro global ele passa pelos Estados Unidos. Tudo. Para bem e para mal. Para bem e para mal. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que isso é um fato. O sistema financeiro global ele passa pelos Estados Unidos da América. Então não existe China sem Wall Street. Não existe Rússia sem Wall Street. Passa por aqui. Para bem e para mal, passa pelos Estados Unidos. E aí basta você colocar uma única lupa e você consegue entender todo tipo de movimentação e como ela se comporta. Então é muito difícil, ainda mais hoje em dia, com inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial que nós temos acesso não é a inteligência artificial que os militares americanos têm acesso, que o governo dos Estados Unidos tem acesso. Onde esse povo está na cabeça? O que eles têm na cabeça, eu não sei. Bem, eu quero iniciar aqui, primeiro, né, falando com detalhes isso que eu estou falando para vocês com relação ao Xalita. Né, o WhatsApp é todo ele rastreado pelo governo brasileiro. Então, tomem muito cuidado com o WhatsApp. Digo isso para todos vocês. Eu já falei isso, hein? Eu coloquei aí na agulha. Eu já falei isso para vocês também, para tomarem muito cuidado com o WhatsApp. Tá? O que vocês colocam em WhatsApp, o que vocês conversam em WhatsApp, principalmente em grupos privados do WhatsApp. Tá bom? Para tomarem total cuidado, porque eles estão em cima de absolutamente tudo, tá? O vídeo vocês colocam daqui a pouquinho, turma, mas esse tweet aí que eu fiz, que é a imagem de uma matéria da Veja, esse aí mesmo. Né? Barroso participa de evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Essa é matéria da Veja. Vejam a data aí. Eu lembro desse evento. 16 de fevereiro de 2022. Tabata Amaral estava lá. Exato. A pergunta, quando ele fala, quando ele dá uma declaração bem polêmica, nesse dia, foi respondendo a Tabata Amaral, a pergunta dela. E olha o subtítulo. O ministro do STF e do TSE vai fazer o discurso de abertura em seminário no Texas sobre o desenho constitucional do poder executivo na América Latina. O Barroso ele tem mais do que provas da sua interferência nas eleições brasileiras. Né? O famoso
eleição não se ganha, se toma. E os políticos brasileiros precisam ser mais enfáticos com relação a isso. E parar de ficar pedindo desculpas para violadores, para criminosos. Não se pode fazer isso. Ou se entende o que está acontecendo na América Latina, ou nós ficaremos num círculo infinito onde só o povo realmente é que vai padecer. A morte do Miguel Uribe tem que deixar claro para o nosso público, já está claro, né? Mas para o povo brasileiro. A morte do Miguel Uribe tem que deixar claro para o povo brasileiro que nós estamos lidando com assassinos. Sim. Assassinos. E eu recebo muitas mensagens do tipo, já entendi, qual é a solução? Lacombe, a solução é mais simples do que se imagina. Pelo fato dela ser muito simples, as pessoas não conseguem entender muito bem. É óbvio que eu teria que aqui literalmente dar uma aula de filosofia sobre como que nós temos uma capacidade de entender o que é simples e o que é complexo. As pessoas pensam que as coisas complexas é que são mais difíceis de compreensão. Não, são as coisas mais simples. Porque elas parecem tão simples, que você pensa assim, tá, mas como é que ninguém fez isso antes? Só que é simples. Basta entender, por exemplo, a pergunta que eu faço, se me permite colocar a geral aqui, na câmera geral, a pergunta que eu faço entre nós aqui. Se nós tivéssemos a audiência, digo audiência no sentido de tanto na questão moral, de peso, de história, né, como também numérica, se nós três aqui estivéssemos em todas as casas de todos os brasileiros, como outrora as pessoas, a Globo entrava na casa das pessoas por meio do Fantástico e do Jornal Nacional, durante 2 semanas, se nós três aqui estivéssemos nas casas dos brasileiros, como era o Jornal Nacional e o Fantástico outrora, as pessoas teriam dúvida do que é o comunismo? Não, nenhuma. Então, a única coisa que a gente precisa, a única coisa que o Lacombe precisa, que o Max precisa, que eu preciso, que nós precisamos, é estarmos na casa de pelo menos 20 a 30 milhões de brasileiros. É verdade. A gente precisa de um alcance amplo, né, para poder fazer esse trabalho. É porque, assim, o trabalho que nós fazemos, esse trabalho de formiguinha, claro que eles têm um alcance muito maior do que eu, mas mesmo assim é pouco alcance. Nós precisaríamos de mais alcance. Como que vocês fazem isso? Quando vocês fazem corte, né, da timeline ou aqui do canal Direita no Brasil, vocês pegam alguns assuntos importantes onde a gente analisa e joga na internet. Isso viraliza. Isso alcança o máximo de pessoas. O nosso trabalho acaba sendo um trabalho de abelhinha, né? De formiguinha, mas essa expressão é muito usada. Eu gosto de usar mais o trabalho de abelhinha, porque a abelha ela produz mel para o ser humano também, ou seja, ela não trabalha só para a colmeia, entendeu? Ela trabalha para a humanidade também. Então a gente faz um trabalho de abelhinha que precisa sempre da ajuda de vocês, né? Agora é importante essas informações que o Alan dos Santos trouxe aqui, muito feliz, né, pelo que está acontecendo, porque a injustiça que aconteceu com ele, com muitas outras pessoas no nosso Brasil, né, a família do Alan dos Santos foi totalmente perseguida,